Nerdicamente falando, esses são os 100 fatos de Black Clover, que eu duvido que você já sabia. Número 1. Caso o Asta tivesse nascido com mana, ele teria a magia da escuridão, igual a do Yami, e ele até replicou algumas técnicas do Yami usando a antimagia, mostrando que ele tem afinidade. Número 2. O massacre do clã Yami foi inspirado no massacre do clã Uchiha em Naruto, apesar do Yami não ser o verdadeiro responsável. Número 3. Julius Novachrono originalmente não sabia da existência da sua outra metade, o Lucius Zogratis, o que é bem questionável e até um pouco difícil de entender. Número 4. Foi perguntado em uma entrevista para o autor da obra, Yuki Tabata, qual seria o animal de estimação do Asta, e ele respondeu que seria um pássaro. Não é à toa que ele adotou a Sekri em forma de passarinho e deu para ela o nome de Nero. Número 5. Em um SBS, Yuki Tabata confirmou que o motivo do pai do Asta nunca ter aparecido é que ele odeia ligações familiares na sua obra. O autor não gosta de trabalhar muito famílias, o que também é questionável, já que a maioria dos touros negros tem problemas familiares, como os pais do Gordon, a família adotiva da Mari, a família do Finral, entre muitos outros. Até mesmo a família do Yuno foi trabalhada. Então isso não faz o menor sentido. 5.5. Essa é uma curiosidade extra. Se você se inscrever no canal, você vai ver mais vídeos tão bons quanto esse. Número 6. A comida favorita da Charmy são tortas de cereja, e ela foi inspirada na esposa do autor da obra, Yuki Tabata, que também ama tortas de cereja. Número 7. A Noelle é a pior cantora de toda a história. Número 8. No total já tivemos 27 reis magos. E os reis magos mostrados no filme são considerados mais fracos do que os outros, existindo reis magos ainda muito mais fortes do que eles. Número 9. Os animais odeiam a Noelle. E isso acontece porque ela faz parte da realeza e os animais são constantemente maltratados por eles. Número 10. Na 11ª edição da Shonen Jump, foi revelado que o Yuno já deveria ter ido jogar no Vasco. É isso, o destino dele ia ser alimentar minhoca. Isso já aconteceria no 7º capítulo do mangá. A ideia do autor era eliminar o Yuno. Essa informação também se contradiz quando o autor diz que o Yuno é o seu personagem favorito. Muita coisa aqui é bem complexa de entender. Número 11. Inicialmente, o Asta não era para ser o protagonista da história, e sim o Julius Novachrono, onde seria contado a história dele como o Rei Mago. Número 12. Asta era para ter magia, e após algumas reuniões com os editores da história, eles decidiram colocar o Asta sem magia e criaram, por último, a ideia da antimagia, mudando assim drasticamente a história. Número 13. Um Rei Mago só pode deixar o posto caso ele perca a sua vida, ou caso ele esteja fraco ou velho demais para assumir o seu posto. Número 14. O Gauch é o mais inteligente de todos os touros negros, sendo o mais inteligente até mesmo que o Nat e o Gordon. Número 15. Charmy foi inspirada na esposa de Yuki Tabata, como nós já falamos aqui, e o próprio autor já confirmou esse fato. Ela também gosta muito de cozinhar e é baixinha. A aparência das duas também é semelhante. Número 16. O espírito Sylph, do Yuno, foi inspirada em Tinkerbell, e o próprio Yuno chama ela de Belle algumas vezes durante a história. Número 17. Black Clover foi inspirado também em Berserk. O Yuki Tabata, em uma entrevista, confirmou que sua obra favorita é essa, e ele se inspirou nela para criar diversas histórias. Além disso, temos elementos de Fairy Tail, Naruto, Boku no Hero, Bleach, entre outras obras. O autor basicamente fez uma salada de animes para desenvolver a sua própria história. Número 18. Os demônios de Black Clover foram inspirados nos contos de Bremen, desde os seus formatos até mesmo o seu estilo de hierarquia. Número 19. Nat Faust foi inspirado nos contos de Faust. Fausto é um personagem fictício das lendas alemãs, e ele era um médico, mago e alquimista. Além disso, ele era famoso por fazer os seus pactos, exatamente como o Faust de Black Clover. Número 20. Lich é o único personagem que pode pegar nas espadas do Asta, já que ele foi o criador original das espadas antes delas terem sido corrompidas. Número 20.1. O seu like tem o poder de impulsionar esse vídeo e mostrar que você está gostando. Impulsione meu trabalho avaliando o vídeo com seu joinha. Número 21. Como os contos de Bremen são inspirados em demônios, todos os demônios de Black Clover também são inspirados em demônios bíblicos, como o Lucifero, que é uma referência a Lúcifer, além de Beelzebub, um demônio perverso, e também Astarote. Todos eles estão na Bíblia. 22. Asta foi inspirado no próprio autor.
Em uma entrevista realizada no ano de 2019, Yuki Tabata disse que o Asta tem muito em comum com ele. A sua personalidade, a facilidade em fazer amigos, e isso me coloca para pensar em uma coisa. Se a Charmy é inspirada na mulher do autor, e o Asta é inspirado no autor, e o autor é casado com a sua esposa, isso quer dizer que o Asta vai ficar com a Charmy no final? 23. Os demônios são os seres mais fortes de Black Clover até o momento. E se não fossem as limitações que existem nesse mundo, eles poderiam dominar tudo. 24. Os paladinos são uma raça de anjos deformados. Assim como a própria religião diz, os demônios são ex-anjos que traíram a Deus. E em Black Clover, quando os demônios são purificados, eles se tornam paladinos, uma espécie de demônio reciclado que voltou a ser anjo. Número 25. Lucius Zogratis foi inspirado no Aizen, de Bleach. Yuki Tabata, inclusive, já disse que vários personagens de Black Clover foram inspirados em personagens de Bleach, como Lucius Zogratis. Número 26. O plano do Lucius Zogratis foi inspirado na criação da humanidade por parte de Deus. Como Deus, criando o mundo em 7 dias, o Zogratis queria destruir e recriar em 7 dias também. 27. A técnica de Ryu foi inspirada no Sharingan de Naruto, com até mesmo os efeitos sendo praticamente plagiados. Número 28. Asta também foi inspirado no Luffy. Para quem não sabe, o autor disse que se inspirou no Luffy para criar alguns dos traços do Asta. E na revista Shonen Jump, o Asta é visto muitas vezes ao lado do Luffy em algumas capas. Os dois querem ser os reis de alguma coisa. Número 29. Os grimórios mais raros são com o trevo de 4 folhas. Mas existem grimórios muito mais raros com trevo de 5 folhas. O problema é que o grimório de 4 folhas leva consigo um grande perigo. Afinal, um mago com um grimório de 3 folhas não consegue fazer com que seu grimório ganhe uma folha a mais e possa ser possuído por um demônio. Isso não acontece com os grimórios de 3 folhas, apenas com os de 4 folhas. O grande perigo do grimório de 4 folhas é adquirir a 5ª folha quando o seu usuário cai em desespero, e assim poder ser tomado por um demônio. Número 30. Não existe idade certa para se casar em Black Clover. Eles geralmente recebem os seus grimórios com 15 anos. E assim, eles já são autorizados pela lei de Clover para se casar. Número 31. Algumas das habilidades do Magna só podem ser usados de 6 em 6 meses. E ele mesmo confirmou esse fato. 32. A coisa favorita do Yami são jornais, cigarros e privadas. Se ele puder juntar tudo isso ao mesmo tempo, ele se sente uma pessoa realizada e feliz. Número 33. Além de ter sido inspirado em vários animes, o autor disse que Black Clover também foi inspirado em alguns contos da Disney. 34. A Rainha das Bruxas é a única personagem que demorou mais de 200 capítulos para aparecer novamente, voltando à trama apenas no capítulo 361. Número 35. Lemiel Silvamillion foi o rei mago mais jovem da história, somente com 18 anos, e também foi o primeiro. Número 36. O sonho do Asta não é de se tornar apenas o Rei Mago, e sim de trazer a igualdade social para todas as classes do Reino de Clover. Número 37. Lucius Zogratis foi capaz de ver várias linhas temporais, e nessa sua habilidade faltava alguma coisa, porque o Asta não existia em nenhuma delas, sendo assim uma incógnita no tempo. Supostamente não era para o Asta existir nesse mundo, e isso pode indicar que talvez ele seja de outro mundo ou talvez o seu pai. Número 38. Continuando o raciocínio, o Yuno é o mais forte em todas as linhas temporais da história. Número 39. Yuki Tabata criou a data de aniversário de cada um dos personagens, e todas elas têm um significado especial. Número 40. Até mesmo durante as batalhas, o Yami vive com o intestino solto. Ele sempre tem vontade de terminar a luta o mais rápido possível para correr para o banheiro. Número 41. Ter um harém em Black Clover é uma coisa comum. Nesse mundo e nessa época, os haréns eram constantemente criados e mantidos por grandes senhores. Número 42. A trança do Nozel leva cerca de 5 horas para ser feita, e um subordinado, especializado em fazer tranças, é quem faz. Número 43. O demônio favorito de Yuki Tabata é o Adramelech, pois, segundo o autor, é o que é mais parecido com ele mesmo. 44. Yuki Tabata também não deixou Lucifero com 100% do poder, por medo de não saber como derrotá-lo, podendo ser um grande erro na trama, já que nem mesmo o autor conseguiria derrotá-lo. Número 45. O maior reino da história é o Reino Spade, sendo o maior e mais povoado de todos os reinos. Número 46. O Reino Hurt é o reino mais rico de todos, com somente 1% da população sendo pobre por aqui. 47.
A Tríade Negra foi baseada em 3 tipos de personalidade: o narcisismo, a psicopatia e o maquiavelismo. O Dante é o narcisismo, aquele que tem uma grande autoconfiança e um amor próprio infinito. O Zenon é a psicopatia, aquele sem sentimentos que não liga em fazer mal para os outros. Às vezes sente até prazer nisso. E a Vanica é o maquiavelismo. Maquiavel é muito conhecido e muito estudado. E uma das suas frases mais conhecidas é: antes temido do que amado. Número 48. Lúcio Socrates odeia os seus irmãos, não gostando de nenhum deles, mas embora ele não goste dos seus irmãos, ele utiliza suas magias. Número 49. Socrates manipulou toda a luta de Lucifero contra o Asta. Número 50. Os espíritos elementais foram inspirados nos espíritos do alquimista Paracelso, desde as suas habilidades até mesmo as suas personalidades. 50.1. Já chegamos praticamente na metade do vídeo. Se você não se inscreveu e nem curtiu, não deixe para fazer isso depois. Número 51. Asta é o único mago sem magia que foi classificado como nível arcano e santo ao mesmo tempo. 52. Se o Asta tivesse nacionalidade, ele seria brasileiro. Número 53. Asta e Luffy são amigos, e por mais que essa afirmação pareça estranha, são palavras do próprio autor. Então pode ser que um dia saia um crossover disso. 54. Uma vez foi perguntado ao Yuki Tabata quem corta os cabelos dos touros negros, e ele respondeu que quem sempre corta são a Secre e a Vanessa. 55. Asta é o personagem mais atrativo da história, com diversas garotas sendo atraídas para ele o tempo todo. 56. Caso os touros negros não fossem magos, eles seriam apenas delinquentes. 57. O final de Black Clover estava programado para se encerrar no arco dos elfos, mas por conta de ainda ter muita coisa para explorar, o Yuki Tabata decidiu continuar a história. Número 58. A Charmy é a personagem mais baixa da história, isso por conta dela ser, obviamente, meia anã. 58. Asta não é um anão. Ele só é baixinho mesmo. A sua altura é de 1,55 m apenas. 60. A pessoa que o Asta mais admira nesse momento é a Noelle, por conta da sua própria superação. Número 61. Em outra entrevista polêmica, o autor afirmou que Asta e Noelle podem se tornar um casal no final da história, mas ele também disse que a história ia acabar no Arco dos Elfos. Então vai saber se ele tá falando a verdade ou não. Número 62. Noelle foi inspirada nas sereias, e as sereias geralmente conquistam as pessoas com o canto. Só que a Noelle é a pior cantora, como nós já vimos aqui. Ela também era a pior usuária da magia da água. Será que isso quer dizer que um dia ela também será a melhor cantora? Número 63. Uma vez foi perguntado para o autor qual é o maior medo do Asta, e ele respondeu que o Asta tem muito medo de fantasmas. 64. Ichika é a irmã do Yami, e segundo o autor, ela tem um grande coração. 65. Dorothy foi a primeira bruxa que de fato conseguiu sair da Floresta das Bruxas pela primeira vez, se tornando uma capitã após isso. Número 66. Yami detesta pessoas fracas, e ele sempre busca lutas onde as pessoas são muito mais fortes do que ele. 67. Os 7 Ryuzen são inspirados nos 7 guardiões do Japão. 68. Licita originalmente não era para ter sido morta na história, e sim ter cumprido o seu papel como mãe do Asta. 69. O Asta prefere as freiras, muito mais do que as garotas normais. Não existe uma explicação muito complexa por trás disso. O autor só disse que ele prefere as freiras. Número 70. O Asta odeia estudar. Em uma entrevista, perguntaram em qual série o Asta estaria ou em qual ele pararia se ele estivesse estudando. E o autor disse que em qualquer série que ele estivesse, ele reprovaria no mínimo 5 vezes. Número 71. Para se tornar um rei mago, é preciso ter relevância e ser mais forte que a maioria dos capitães, além de ser reconhecido pelo rei e pelo povo. Número 72. Ninguém nunca ganhou do Yami na queda de braço, nem mesmo o Asta. A força bruta que ele tem é absurda. Número 73. Se Black Clover se passasse no mundo real, o lugar que o Asta mais frequentaria seria a academia. Número 74. A raça que usa a mana com mais habilidade é a raça humana, e isso foi confirmado pelo Lúcio Socrates. Apesar dos elfos e os demônios terem muito mais mana, quem consegue manipulá-la de forma muito mais habilidosa são os humanos. Número 75. O personagem com maior força física que o Asta já enfrentou até hoje é o Veto. A força física dele supera a do Lucifero e a do Lúcio Socrates. Não estamos falando de magia nem mana, apenas de força bruta. Número 76. A comida favorita do Asta e do Lieb são pães.
E a bebida favorita dos dois são suco de morango e cereja. Os dois irmãos têm muito em comum. Apesar do Lieb ser adotado, o Asta é filho biológico, mas os dois são da Lishita. Número 77. Existem escravos também em Black Clover, e a venda de humanos é tratada como algo comum. Eles eventualmente têm pouca mana. Número 78. Você já sabe que o Yami possui um calabouço na base dos touros negros cheio de feras, mas ele as considera como seus pets e chama todos eles de sua coleção particular. Número 79. Julius Novachrono foi o rei mago mais habilidoso e poderoso de toda a história, superando qualquer outro que já veio antes dele. O problema é que nós não vimos a totalidade dos poderes do Julius até hoje. E como os outros rei magos foram ditos serem muito poderosos, seria legal explorar cada um deles. Espero que um dia isso aconteça. Número 80. O motivo de Yami viver no banheiro é porque ele come muita porcaria e tem sérios e gravíssimos problemas estomacais. Número 81. O Asta não gosta de pássaros selvagens. Como nós já vimos em uma curiosidade anterior, se o Asta pudesse escolher um pet, ele escolheria um passarinho na gaiola, mas jamais um pássaro solto que pudesse bicá-lo por aí. Logo, uma das coisas que ele menos gosta é ao mesmo tempo uma das coisas que ele mais gosta: os pássaros. Número 82. O Asta possui a garganta mais poderosa da história, podendo emitir poderosos gritos e nunca sofrer com problemas na garganta. Número 83. Na One Shot oficial de Black Clover, o nome completo do Asta é Asta Ashura Sutaria. Número 84. O posto de Rei Mago já foi oferecido ao Yami, mas ele nunca aceitou, porque ele odeia trabalhar e ter muitas responsabilidades. Esse cargo não tem muito a ver com ele, e ele não poderia ir no banheiro a hora que ele quisesse. Número 85. Dorothy, mesmo dormindo, treina nos seus sonhos. Ela consegue treinar enquanto dorme, e ela dorme o tempo todo. Número 86. Noelle se tornou a melhor usuária da magia da água de todos os tempos, e o poderoso Leviathan a escolheu como a usuária mais forte. Um fato interessante é que ninguém jamais conseguiu usar o Leviathan antes. Número 87. Existe uma grande especulação de que o demônio Astaroth esteja morto. Número 88. Os demônios não possuem gêneros, embora alguns se pareçam com mulheres, como a Megícula, por exemplo. Não é dessa forma que eles se reproduzem, então eles não precisam de separações ou divisões. Número 89. Os esquadrões não têm um limite de membros, podendo ter muitos e muitos membros. Embora o esquadrão que mais já teve membros até hoje, já relatado na história, foi de 52. Nesta geração, no esquadrão dos Reis Leões Carmesins. 89.1. Agora faltam apenas 10 curiosidades para terminarmos o vídeo. Será que você consegue enviar esse vídeo aqui em pelo menos 3 grupos? E ajudar a compartilhar essas informações? Número 90. O esquadrão mais velho da história é o Cervo Ciano, comandado pelo Hugh Bunsmontier, que anteriormente teve o nome de Cervo Cinzento, o antigo esquadrão onde estava o Julius Novachrono. 91. O esquadrão mais fraco de todos é o Orcas Púrpuras. Nenhum membro desse esquadrão teve nunca nenhum tipo de destaque relevante, apenas o capitão. 92. Originalmente não era para o Nat ser o vice-capitão dos Touros Negros. Quem ocuparia o posto de vice-capitão seria o Zora, mas em uma mudança de última hora isso foi alterado. Número 93. Os paladinos são criados por meio da magia do Lucius, sendo essa uma combinação bizarra da magia de alma, tempo, ossos, corpo e sangue, precisando unir todas essas magias para criar os paladinos. Número 94. O personagem que o autor mais odeia é o Zagred. Ele não gosta do que o personagem faz, da sua magia, nem da sua história, nem de desenhá-lo, e também considera que ele é o demônio mais perverso da história. Número 95. O personagem que o autor mais ama é o Yuno, e ele confirmou isso no decorrer da história, não só dando muito destaque para o Yuno, como dando poderes absurdos e até um certo protagonismo para ele. Agora só ficamos com um grande questionamento de por que o Yuno morreria no início da história. Será que ele voltaria ou ressuscitaria de alguma forma? 96. Noelle agora é a mais poderosa da família Silva, superando os seus irmãos e até mesmo a sua mãe. 97. Aesir Silva foi a mulher mais forte da história na sua era. 98. Segundo a opinião de Yuki Tabata e a sua equipe, a mulher mais bonita que eles já fizeram é a Maraeoleona Vermilion. Eu preferia ela com o cabelo longo. E vocês? Número 99. O Asta é o mago que mais treinou em toda a história.
sendo que magos geralmente não têm o costume de treinar o corpo para a força física, e sim dedicar todo o seu tempo no treinamento de magia. A Asta fez os treinos mais intensos da sua vida, os mais pesados possíveis. Número 100. O Asta é o segundo personagem mais musculoso da história, seguido apenas do Yami. E se você veio até aqui, com certeza agora você sabe de muitos segredos que você não sabia de Black Clover. Para comemorar, deixa o seu like e se inscreva no canal. E veja outro vídeo que nós fizemos aqui recentemente, explicando a origem da anti-magia em Black Clover. Não deixe de ver esse vídeo na sequência e até a próxima!